Mata Atlântica, um dos biomas com maior biodiversidade do planeta. Esta floresta já cobriu quase 1.300.000 quilômetros quadrados do solo brasileiro. Ao longo dos 500 anos de ocupação da Terra, foi reduzida a 7% de sua extensão original. Hoje, grande parte da área remanescente é protegida por reservas biológicas ou outros tipos de unidades de conservação. Mas o convívio da mata com o homem e suas atividades sociais e econômicas a tornam vulnerável às derrubadas e a todo tipo de depredação. Ou não? No sul da Bahia, comunidades da região de Ilhéus estão provando que é possível combinar técnicas de agricultura e produção conservando a Mata Atlântica. É um novo caminho, uma nova perspectiva. Nesta região, estão protegidos pela Reserva Biológica de Una 11.000 hectares de floresta. E é aqui que reside uma espécie ameaçada de extinção, o mico-leão da cara dourada. Em 76, a bandeira disso aqui era o mico-leão de cara dourada. Mas, inclusive, até quando eu cheguei aqui, se dizia a Reserva Biológica de Una é para preservar o mico-leão de cara dourada. A Reserva Biológica de Una hoje é uma unidade de conservação na categoria de reserva biológica para preservar toda a biodiversidade e não mais só o mico-leão de cara dourada. A reserva se destaca, ou talvez tenha-se uma necessidade maior de conservar em função da variedade de espécies endêmicas que só existe aqui nessa região de Mata Atlântica. Desde 1990, o WWF apoia o IBAMA na consolidação da Reserva Biológica de Una. Mas o processo de fragmentação que atinge toda a Mata Atlântica deixou a reserva isolada e trabalhar com os moradores do entorno tornou-se fundamental. Neste lugar, onde pisaram os primeiros colonizadores do Brasil, a floresta foi derrubada e a produção cacaueira deixou ricos muitos coronéis. Mas isso é coisa do passado. Um fungo, conhecido como vassoura de bruxa, atacou e destruiu as plantações de cacau, deixando muita gente sem ter do que viver. Com o movimento social pela reforma agrária, ao longo da última década, famílias de trabalhadores rurais se organizaram em assentamentos. Pouco a pouco, algumas destas comunidades foram substituindo seus métodos tradicionais de produção, principalmente as queimadas, por técnicas que protegem o meio ambiente. O primeiro pensamento era ser alternativo. Então, ser alternativo era aproveitar do que você tivesse à sua disposição. Então, você estava numa comunidade, com um agricultor, você tinha que observar o que era que estava ali se decompondo, casca de cacau, esterco de gado, casca de mandioca, restos de cultura, falar para eles do que era o processo da queimada, que quando você faz a queimada você aumenta a capacidade de ressecamento do solo. E a partir daí, no ano seguinte, de novo, as pessoas começaram a criar uma curiosidade interessante. Luizão é coordenador técnico da ONG Jupará. O nome da organização é uma homenagem a um semeador natural, o Jupará. Seu hábito de transportar sementes da roça para a floresta, fazendo cacaueiros brotarem em plena mata, virou símbolo de uma consciência ambiental coletiva. A Associação Jupará, que nasceu há cerca de 10 anos da União e da Organização de Trabalhadores Rurais Assentados, trabalha a favor de um sistema agroecológico de produção e, desde o seu início, conta com o apoio do WWF. É fundamental garantir produtividade, conservação e a cobertura florestal. Para isso, os produtores são orientados a utilizar o solo, deixando 30% da área intocados, outros 30% destinados à moradia, infraestrutura e ao plantio de subsistência, e os 40% restantes destinados à produção agroflorestal. Assim, estão protegidos em reservas legais coletivas 3.811 hectares, em 12 assentamentos. Basicamente, a gente procura trabalhar a vida no solo.
porque é a vida que vai gerar vida e vai gerar força para a planta crescer forte e saudável. O tempo das queimadas ficou para trás. Em seu lugar, vieram a adubação orgânica, o aproveitamento da cobertura morta e o plantio em consórcio com a floresta, o sistema agroflorestal. Este sistema contribui para a conectividade entre as áreas remanescentes de Mata Atlântica, porque permite o trânsito de animais, pólen e sementes, o que é fundamental para a conservação da biodiversidade. Um bom exemplo é o cultivo do cacau dentro da mata, junto a outras árvores que podem fornecer frutas e madeira, conhecido na região como cabruca. Plantado dessa forma, o cacau fica mais resistente às doenças. Maior produção de cacau, diversidade de produtos, mais renda para o produtor. Outra técnica utilizada é a enxertia, também conhecida como clonagem. Usada como alternativa pelos produtores, a enxertia tem apresentado resultados positivos no controle da vassoura de bruxa. Isso aqui recebe o nome de cavalo. Aqui a gente vai fazer esse corte aqui, né? Sentido vertical. Que puxou um pouquinho a casca. E faz esse outro corte que é o bizel. E aqui a gente introduz aqui. E aí vem com esse outro processo aqui. A gente vai colocar esse plástico aqui por volta de 15 dias por aí, dependendo do material, ele já começa a brotar. E a gente vem, olha aqui, vai ver as folhinhas, foga aqui pela tarde, no outro dia vai e tira o saquinho. Para alguns, como Dona Nice, os meios de sobrevivência equilibrados com preservação da natureza fazem parte do cotidiano. O que eu sempre sonhei também, assim, eu tinha uma ansiedade muito grande, era para demonstrar para a minha comunidade, para os meus companheiros, que esse trabalho de agroecologia dá certo. Trabalhar com as práticas orgânicas dá certo. Muitas vezes o nosso trabalho era muito criticado por algumas pessoas, mas eu nunca desisti disso. Eu sempre fui forte nessa luta. Então é uma coisa que eu faço e acredito. E sei que é uma coisa para o futuro dos meus filhos, dos meus netos. Eu já produzi o feijão, já produzi o quiabo, já produzi o maxixe, o tomate, a abóbora, o milho. E foi coisa assim muito boa, de qualidade mesmo. Mas difícil mesmo para Dona Nice foi convencer o companheiro a adotar as práticas ecológicas. Falar a verdade que eu estranhei mesmo, né? Logo no início que ela chegou com essas frases aqui, eu estranhei. Que eu digo assim, como é que eu vou viver sem queimagem, né? Aí eu achei, ficou aquilo na minha cabeça, e ela chegou, me orientou, foi me dando aquelas orientações. E eu fui pegando as coisas devagarzinho, um pouquinho, fui pegando. Hoje em dia, depois de muita orientação, que eu voltei e sou um agroecologista mesmo de verdade. Autovalorização, novas atitudes, educação, saúde e a perspectiva de um bom futuro para os filhos. Tudo isto já faz parte do dia a dia das mulheres destas comunidades rurais. A única diferença que existia entre os homens e as mulheres no campo era na derrubada da mata, né? Então, como com a agroecologia a derrubada da mata foi descartada, porque a meta é de desmatamento zero, então não há mais diferença nas atividades de homens e mulheres no campo, então eles conseguem sentar e conversar e planejar, sabendo que cada uma dessas pessoas tem uma responsabilidade nas atividades e no desenvolvimento daquela família. Para os assentados, não há dúvida de que a organização e o cooperativismo são o caminho. A Coopasb promove a capacitação de seus sócios, organiza a produção e realiza a comercialização. A cooperativa é um ponto de apoio muito importante para nós trabalhadores. O ponto de apoio é a cooperativa, não tem outra saída, sair da cooperativa. Em 2002, os agricultores enfrentaram um desafio: produzir cacau orgânico de alta qualidade para exportar. O
pedido de 15 toneladas veio da Suíça, da fábrica de chocolates Benheim, contratada pelo WWF. A ideia era produzir uma série especial de chocolates, utilizando o cacau baiano para divulgar a experiência com a agroecologia e a conservação da Mata Atlântica. A Jupará e o WWF Brasil trabalharam duro junto com os produtores. Para conseguir um cacau de primeira, foi necessário o resgate do processo de fermentação, que vem sendo abandonado pelos produtores. Para sair um cacau de qualidade, ele tem uma colha no período de 3 dias. Esse cacau ele tem que ser quebrado e trazido imediatamente para o coxo. E no período dessa fermentação que ele vai chegar ao coxo, ele tem um período de 5 dias após da quebra. No período, em 2 dias, esse cacau ele é virado de um lado para o outro e pisado no coxo. Aí ele vem para a barcaça. Aí no período dessa barcaça, se tiver uma temperatura de sol, que eles chegam à média até de 25 graus, ele tem um período de 3 dias a 4 dias de secagem. O selo do Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento, responsável pela certificação orgânica dos cooperados da Coopasb, atestou a origem orgânica. E a CEPLAC, comissão que atesta a qualidade, também aprovou o produto. Em julho de 2002, o cacau produzido pelos assentados embarcou no porto de Salvador, rumo à Suíça. O que está acontecendo hoje, né, com relação a essa exportação do cacau orgânico, representa um marco na reforma agrária. O apoio de entidades como o WWF, que apoiam organizações como o Jupará, isso tem facilitado muito para que se amplie essa discussão da preservação ambiental, né, e da mudança de cultura, né, voltada para uma cultura que gere renda, né, com benefício para a comunidade. Essa experiência trazida e construída da base, ela é muito mais importante para ela se firmar, porque ela é feita por eles e não é uma experiência imposta por nós. Robert Buschbacher, diretor de conservação do WWF na época de implantação do projeto, é um dos maiores entusiastas. Esse foi um processo longo, de 8 anos de investimento, de compromisso com as comunidades. E para mim um momento muito especial foi ver a dona Nilza, que é assistente de saúde e liderança, chorar quando viu o saco de Coopasb com certificação orgânica. Eu também fiquei emocionado quando vi isso, porque realmente foi muitos anos de luta, de persistência, para chegar a um momento atual que essa comunidade tem nas mãos um instrumento para um verdadeiro desenvolvimento. Eu acho que temos aqui nessa região, pelo menos, um grande passo, um grande caminho realmente acertado de desenvolvimento em base de agricultura familiar. E foi muito gratificante ver como vocês viram o ex-funcionário de fazenda hoje em dia tendo em suas mãos esse instrumento de um verdadeiro desenvolvimento e vendo em algumas comunidades realmente escola funcionando, casa de boa qualidade, com saneamento básico. Realmente é uma coisa muito gratificante. Leonilson sabe bem o que é um trabalho gratificante. O lote de melhor padrão entre todo o cacau exportado para a Suíça foi produzido na roça dele. O meu pensamento é que meus companheiros, que é sócio, nós temos 39 associados ao Vantuí, é que nós chegamos em uma igualdade, que todos eles trabalham nesse futuro. Portanto, começou por mim e, se Deus quiser, de acordo com o meu ordenado e o meu ganho que eu vou tendo com o meu cacau, eu vou amadurecendo mais algum companheiro que é para chegar à minha igualdade.
O chocolate produzido pela Benheim foi distribuído aos 300 mil afiliados e novos afiliados do WWF Suíça. A experiência ao redor da reserva biológica de Una mostra que uma cultura baseada na agroecologia pode garantir o futuro de florestas tropicais como a Mata Atlântica e de comunidades rurais como as de Ilhéus. Aqui, o principal produto para comercialização é o cacau, mas em cada região do Brasil pode haver uma experiência como essa. Seja na Amazônia, com o açaí, o cupuaçu, a pupunha. Na Mata Atlântica, com o palmiteiro, o café e o dendê. Ou no Cerrado, com o pequi, o baru e a mangaba. Basta o agricultor prestar atenção ao seu redor, perceber as informações que a natureza lhe dá, como a interação entre as espécies e o que produzir. Esse conhecimento, aplicado no manejo da roça, é um novo caminho para a conservação da Mata Atlântica. O que eu teria para dizer para esse agricultor que está lá no assentamento, começando o trabalho dele, né, é que é possível viver de forma harmônica, né, com a Mata Atlântica, é possível produzir de forma sustentável, produzir um produto orgânico que tem valor no mercado e que contribui para a conservação e que isso pode trazer qualidade de vida e que a organização comunitária, o diálogo e as parcerias, né, são fundamentais nesse processo. Leonilson, Luizão, Dona Nice, Zé Vaqueiro, Helena, Bob, todos sabem que ainda há muito o que fazer. Só depende dessa gente que acredita no futuro. Gente como seu Lozão, nascido e criado, e hoje um dos donos de um pedaço na fazenda chamada Liberdade. Hoje nós está tendo alguma coisa que o que nós não tínhamos está tendo. Agora o dono somos nós agora, né?